Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 e versículo 16. Foi pensando nisso, pensando nesta mensagem falada, transmitida pelo próprio Jesus, que hoje, na data, no momento, no processo que todos nós, seres humanos, estamos vivendo, estamos vivenciando, eu passo a voltar, a ativar a sua memória para que você se lembre do verdadeiro, do único objetivo de Jesus quando viera na Terra. Existem alguns acontecimentos tão importantes que a sociedade ponha no foco das maiores descobertas das últimas eras. Thomas Jefferson veio com a energia em foco e mostrando tanto conhecimento. Nós sabemos que hoje a energia é tão importante quanto as outras áreas da ciência. Nós sabemos que Albert Einstein teve tantas ideias que para sua época pareciam tão difusas à realidade humana, que passou por muitos ser considerado o grande gênio da era moderna, dando a entender que não existira um homem com tamanho cérebro em circunferência em medições comparados ao de Albert Einstein. Existiam milhões e milhões de pessoas nas décadas, nos anos que se passaram, mas alguns tiveram a capacidade de deixar o seu nome registrado no rol da história. Não é necessariamente estar no rol da fama, mas no rol da história. Todos nós podemos nunca ter ouvido o nome destas pessoas, mas sabemos muito bem o que elas fizeram. Por mais que não sabemos que foram elas, sabemos que existe um inventor de cada utensílio, por mais que seja ele doméstico, existente no mundo. Só que todos os homens, as mulheres com grande QI de inteligência que passaram e estiveram sobre o terráqueo planeta tiveram o mesmo processo, passaram pelo mesmo lugar, enfrentaram o mesmo medo, a morte. Porém, quando faço recordar de um projeto que não foi elaborado por humanos e muito menos concluído por humanos. Um projeto totalmente diferente do que nós estamos acostumados a observar. A gente sabe que a energia tem um grande valor econômico, social, mas a gente sabe que ela tem um prazo de validade. A gente sabe que, se analisarmos bem, todas as coisas do mundo possuem um prazo de validade. Esse prazo extingue-se em anos, em décadas, não importa. Prazos de validade existem. No mundo, tudo é temporal, tudo é passageiro, transitório. Mas existe um projeto que se chama
o maior de todos, talvez por tudo que ele representa para nós. Um porquê a mais do que os outros. Existem tantos porquês no mundo. Por que isso aconteceu? Por que isso veio acontecer? Mas existe um porquê que explica toda a realidade humana resumindo em poucas palavras, o porquê Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O porquê de Deus é a vida eterna. Ele só deu o Filho por conta da vida eterna. Ele precisava ter um foco à vida eterna. Mas me expliquem todos os que ouvem e tente pensar um pouco comigo. A nossa vida é tão transitória. E todos esses grandes homens, pensadores, inventores, inventaram coisas, pensaram em coisas transitórias. Só que o projeto de Deus para a humanidade veio ser com a palavra e com a expressão eterna. Eterno, algo intransitório, algo que não passa. Você já parou para pensar o quão importante vale esta palavra para nós? Que a cruz foi o grande ápice de uma caneta para uma nova página da humanidade. Uma página onde tudo que buscamos não é mais transitório. Agora vocês me entenderam. O que eu estou querendo dizer é que até um ponto, todos nós seres humanos se acostumamos muito com as coisas transitórias. Nós se acostumamos em ver a caneta perder a sua tinta, como se acostumamos em ver tudo que o mundo traz, por mais alto que seja a tecnologia, passando. Nós acostumamos ver o ferro aderindo ao terrível perigo da ferrugem. Nós se acostumamos a ver as nossas roupas envelhecendo. Nós se acostumamos a ver os nossos utensílios domésticos deteriorando o seu fluxo. É exatamente disso que eu estou falando. Espadas que quebram, lanças que perderam cabo, são coisas que passam. São coroas que não estão na cabeça de um mesmo rei. São reis que perderam a coroa. São homens que deixaram de viver. São mulheres que deixaram de amar. São tantos processos transitórios da vida. E agora o porquê de Deus, porque Ele enviou Jesus para acabar com essa transitoriedade, dizendo: se hoje você só vive coisas passageiras, a página da humanidade a partir de agora vai ser diferente. Só que eu digo para você, nem todos vão estar nessa página, muitos vão pular a página e tentar voltar ao processo transitório. Mas o eterno está no porquê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não basta a gente ter todas as coisas eternas se a vida não ser eterna. É por isso que hoje, através dessa palavra, eu quero dizer